Bom dia e boa tarde, meus amores. Bom dia para quem estuda pela manhã e boa tarde para quem estuda à tarde, né? Vamos dar continuidade ao nosso segundo dia de aula dessa semana, tá certo? E hoje a nossa aula vai ser uma aula muito boa, que vocês amam, né? Matemática, tá certo? Então, como eu falei ontem, no meu outro vídeo, as aulas de matemática de hoje, para o terceiro e o quinto, vai ser um pouquinho longa, porque eu tive aquele probleminha da última aula, tá certo? De matemática. Então, eu tenho que corrigir o erro, tá bom? Mas, vamos lá, né? Vamos começar. Espero que vocês se cuidem, se protejam e fiquem com Deus, tá certo? E a gente tá com muita saudade, eu e a Tati. Estamos morrendo de saudade de vocês, tá bom? Vamos começar a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Tá? O salmo de hoje eu vou deixar o 40 para vocês, tá certo? O versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o primeiro ano, tá? Então, o primeiro ano é página 126, 127 e 128, tá? Relembrando, quem tem a folhinha, quem não tem, livro, tá? Então, na 126, ele fala sobre adição e subtração, com números até 9. O que é adicionar? Já tá falando. Quando a gente fala em adicionar, a gente fala em juntar. E quando a gente fala em subtrair, em diminuir, a gente fala de tirar, né? Então, se eu tenho eu tenho uma caneta, então eu vou colocar 1 mais 1. Quanto é que dá? Uma caneta mais uma chave de tia Lielma. Juntando vai dar quanto? 2. Então, 1 mais 1 é 2. Entenderam? Então, a mesma coisa a gente pode fazer nos dedinhos. Se eu tenho 3 dedinhos, vou colocar mais 3. Então, eu tô somando, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 mais 3 é 6. Agora, se eu for dizer assim, vamos diminuir, vamos subtrair. Então, eu tenho a caneta e tenho a chave. Então, eu tenho 2 objetos, né? Eu perdi a minha caneta. Eu tinha 2, ó. Perdi 1, fiquei com quanto? 1, né? Então, 2 menos 1 é 1. Então, somar é juntar. E subtrair é tirar, é diminuir. Então, a página 126 e a 127 fala sobre... A 127 fala sobre juntar, ó. Você vai contar as frutas que estão nos cestos. Ó o sinalzinho de mais aqui, ó. Tá vendo? Vai contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar que número aqui? 4. Já tem um sinal de mais. Agora, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar de novo 4. Agora eu vou contar tudo junto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 4 mais 4 é 8. E vocês vão fazer isso nos outros cestinhos, tá certo? Conta e vai colocando o valor. Na página 128, também, tá vendo? Vai contar os dadinhos que estão aqui em cima. Os pontinhos que estão nos dados vai ser referente ao número que vai ser colocado nos tracinhos. E no terceiro vai contar as pontinhas de mais, ó. 3 mais 4 vai contar os animais que estão nos círculos, né? E vai botar, e as pessoas vai colocar a quantidade nos tracinhos, tá certo? Então, continha de mais e menos para o primeiro ano. 126, 127 e 128. Tá bom? Aí, o segundo ano, o assunto é da página 178 a 182, falando sobre também adição e subtração, tá certo? Quando falamos em adicionar, nós falamos em somar, em juntar. Foi o que eu expliquei pro primeiro ano, agora há pouco, né? Então, se eu tenho 4 mais 4, ó, 4 mais 4, então eu vou juntar. Eu quero saber quanto dá tudo junto, então eu vou somar. 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 mais 4 é
8. Então, se eu tenho 5 mais 5, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 mais 5 é 10, tá certo? E a subtração é você tirar. Eu também expliquei pro primeiro ano, agora há pouco. 5, eu tenho 5. Tirei 2, eu fiquei com quanto? 1, 2, 3. Então, 5 menos 2 é 3. Eu tenho 8, tiro 4. 1, 2, 3, 4. Então, 8 menos 4 é 4, tá certo? Essa é do segundo ano. A do terceiro ano, nós vamos fazer as páginas 160, 160, 161, 162, 163 e 164, para recompensar as outras aulas, tá certo? Então, na 160, multiplicando por 2 e por 3. Vejam só, eu só vou dar só uma resumida, tá certo? Porque não tem como Tia Leão explicar matemática assim a fundo pra vocês por vídeo aula, tá? Eu só vou explicar pra vocês terem uma noção. Então, vocês vão ter que ter em mãos, quem tiver a tabuada, quem não tiver, faz a tabuadazinha do 2 até o 9 pra poder responder essas questões, tá certo? Então, você vai lá na tabuada e vai ver a sequência. A do 2, vai lá, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18 e 2 vezes 10, 20, tá? Então, você vai lá e vai responder a atividade da página 160 com a tabuada. A 161 é multiplicando por 4. Você vai contar de 4 em 4. Exemplo, eu tenho 4. Mais 4 dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 4, 13, 14, 15, 16. Entenderam? Então vai ser de 4 em 4. É muito fácil, só é usar os dedinhos, bolinhas ou pauzinhos. 162 multiplicando por 10. Então, eu tenho 10... 4 vezes, eu vou contar 10 4 vezes, vê, 10. Então, agora mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Então, 10 vezes 4 é 40, tá certo? Multiplicando por 10. Na página 163, o zero na multiplicação. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente usa na multiplicação o zero, o número que está sendo multiplicado por ele vai ser sempre 0, tá certo? Na soma, não. Na soma é diferente. Se eu disser assim, 1 mais 0, vai ser 1. Mas se eu for na multiplicação, o 0, ele vai permanecer 0. Então, aquele número multiplicado por ele também vai ser 0, tá certo? Então, essa é a página 163. E na 164, fala sobre resolver os probleminhas usando adição e multiplicação. Foi o que eu acabei de explicar nas outras páginas, tá certo? Então, aqui foi a do terceiro ano. A do quarto ano é a página 164, 165 e 166. Sentenças matemáticas. O que é sentenças matemáticas? É sobre valor desconhecido. Vai estar lá um número somado, vai estar o resultado e você vai ter que descobrir como foi que aquele número somado juntando com esse desconhecido deu o resultado. Então, para isso, você vai precisar também da calculadora ou da tabuada, tá certo? Então, essa é a página 164. Na 165, são probleminhas de multiplicação, né? De divisão também e de menos, tá? Que é também sobre os valores desconhecidos. E na 166... é só uma explicação dos divisores de um número natural, né? Vai só explicar aqui que o 4 dividido por 1 é o 4. 5 dividido por 1 é 5. 4 dividido para duas pessoas. Então, 2 fica para um e 2 fica para outro. Então, 4 dividido para 2 é 2, tá certo? Então, essas são as páginas do quarto ano. Para a gente concluir a nossa aula de hoje de matemática, o quinto ano é a 166, 167, 168, 169, 170 e 171 do quinto ano. Na página 166 do quinto ano, tem falando sobre divisão, que é o ato da gente dividir. 166, tá certo?
Na 167, tem aí para você efetuar as divisões. Não é difícil não, tá bom, gente? Se tá difícil para fazer, vai lá, pega uma calculadora, não tem problema nenhum usar a calculadora, tá certo? E até a tabuada e vai ver como faz uma divisão, tá bom? E tem explicando no assunto aqui, só é ler, tá certo? 167. Na 168, ainda continua sobre divisão, mas aqui é só para você colocar se é verdadeiro ou falso. E depois fazer umas divisões também, que dá pra fazer na calculadora. Até no celular, né, da própria mamãe e do papai, vocês podem pegar e fazer. Coloca na calculadora vocês mesmos e façam as continhas. Na 169, continua ainda sobre divisão, tá certo? Ainda sobre divisão. Na 170, aí também ainda sobre divisão. Por 10, por 100 e por 1000. Que são números maiores. Mas é como eu falei, vai ler o assunto falando sobre a divisão. Pega a calculadora que é mais fácil para responder. E coloca lá. Exemplo, eu vou colocar 8 dividido para 2 na calculadora. Vai aparecer que número? 4, né? Porque 2 vezes 4 é 8, entendendo? Então não tem dificuldade. Na 171, ainda continuam os probleminhas de divisão. E aí acaba, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, tá? Espero que vocês façam a atividade de vocês. Um beijo bem grande. Até amanhã.